Adão e Eva, quando pecaram, logo perceberam que alguma coisa estava errada. Mas o que mudou? O que de fato aconteceu? É isso que eu quero examinar com você hoje. Então vem comigo e vamos acompanhar esse raciocínio. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 46º vídeo. E antes de fazer a leitura bíblica, dá logo uma curtida aí, inscreva-se no canal, é só um cliquezinho, não é isso? E compartilhe depois esse vídeo, depois comente, deixe perguntas também para a gente responder. Tudo isso é muito importante para o canal. Gênesis 3, 9 e 10 nos dizem assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, eu quero dizer para você que pelo menos 3 coisas a Bíblia diz que aconteceram ali, que surgiram ali após a queda do homem. A primeira coisa é que apareceu o medo. O medo é um terror, né? Medo é um terror. Até hoje, o nosso coração luta entre o medo e a fé e o medo. São 2 realidades que querem ocupar o coração. Jesus disse lá em João capítulo 14, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Né? É um medo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Então, onde há fé, o medo diminui. Onde o medo cresce, a fé diminui. É isso que estava agora acontecendo com o ser humano. Então, logo, o medo tomou conta. E olha, vou dizer, medo de Deus, hein? Como é que o pecado tem a capacidade de deformar as realidades? Estão lembrados de Mateus capítulo 14? Quando Jesus estava orando no alto do monte e os discípulos tentando atravessar o lago da Galileia, aquela tempestade, Jesus veio andando por sobre as águas, e a Bíblia diz que Pedro, quando viu, devia ter uma lua ali, uma luz, né, da natureza, ou estava chegando já a quase claridade, mas devia ter alguma luz ali, certamente, natural. E aí a Bíblia nos diz que Pedro gritou, é um fantasma. Todos gritaram, né? É um fantasma. Porque o medo transforma Deus em fantasmas. É isso. É uma distorção da realidade. O medo produz distorções da realidade. Ele faz a gente ver o que não existe. Ele faz a gente perceber o que não é. E a Bíblia diz que essa foi a primeira característica. Ouvi a tua voz no jardim e temi. Fiquei com medo. Deus era amigo de Adão e Adão era amigo de Deus. O pecado criou uma realidade do medo no coração de Adão. Mas disse mais, porque estava nu, né? E Deus disse daqui a pouquinho, no verso seguinte, quem te mostrou que estavas nu? Vamos parar aqui um pouquinho, gente. Quem te mostrou que estavas nu? Bom, Adão e Eva não eram cegos. Mas significa que quando eles pecaram,
a primeira coisa que aconteceu foi um deslocamento do olhar para a sexualidade. Olha, essas distorções sexuais que os seres humanos têm, o sexo é uma realidade. O sexo foi projetado por Deus para enchimento da terra, criação da família, surgimento das pessoas. Ele estava previsto. É algo extremamente bom, dentro do padrão colocado por Deus, que é o casamento. Ponto. Vira a página. Agora, quando o pecado entrou, é curioso que a primeira coisa que a Bíblia chama é que eles perceberam que estavam nus. Isso é, a sexualidade foi percebida. E eles então, e foi distorcida, e eles se envergonharam. Não dava mais para conviver naquele ambiente. E você perceba que a gente tem muitos males no mundo, e o ser humano é atraído por ambição, pelo poder, pelo dinheiro, né? Essa coisa toda e tal. Mas eu vou dizer para você, o maior drama do ser humano é a sexualidade. Vou fazer um raciocínio rápido contigo. Quer ver só? O sexo é a finalidade de tudo, quase. Você pode praticar quanto sexo você quiser. Você não vai se tornar mais rico por isso, provavelmente. E nem mais poderoso por isso. Mas quando você tem poder e dinheiro, geralmente, isso te leva ao sexo. Parece que sexo é a finalidade última do ser humano. Então, é porque aquilo ficou evidente demais, houve alguma distorção dentro do homem, que aquela atração sexual, aquele despertamento, atração não, aquele despertamento, aquele incômodo da nudez passou a existir e aquilo ficou como uma deformação no ser humano. Então, quero dizer para você que essa segunda realidade, a realidade da nudez, indica para a gente que o ser humano, Deus já tinha orientado acerca do sexo. Se eles já tinham tido a experiência sexual ou não é outra coisa, a gente vai voltar a esse ponto aqui, mas não agora, mas houve uma deformação na percepção da vida sexual. E em terceiro e último lugar, temi porque estava nu e escondi-me. Eu me escondi. Eu me escondi. Eu me lembro, no dia 26 de junho de 1984, eu fui trabalhar no departamento pessoal da Primeira Igreja Batista de Niterói. Eu era membro de lá. Fiz um concurso interno, passei e fui admitido. E no dia que me mostraram a mesa que eu deveria trabalhar, eu logo abri as gavetas para ver o que tinha ali dentro. Tinha uma caixa de carimbos. Peguei aquela caixa de carimbos, peguei uma almofada de carimbo, papel, e comecei a carimbar para ver que carimbos eram aqueles. Tinha carimbos ali chamados CGC, né, que hoje é CNPJ, antigamente era CGC, tinha CGC disso, daquilo, acampamento, seminário, reencontro isso, reencontro aquilo, da própria igreja, uma opção de coisa. E tinha um carimbo último, branquinho, diferente de todos eram de madeira, só tinha um de plástico. E foi o último que eu deixei, porque ele era diferente. Quando eu carimbei, estava escrito Provérbios 28:13, escrito assim: o que encobre os seus pecados nunca será feliz, mas aquele que os confessa e deixa alcançará perdão de Deus.
quando eu vejo que, quando Adão pecou, ele procurou esconder, e se esconder, e acusar, o homem caiu numa tragédia. Porque a única coisa que pode ajudar o homem nesse momento é a confissão. Não esconder-se de Deus, mas comparecer à sua presença para lhe pedir perdão. O ser humano, o pecado leva o homem na direção contrária de Deus, a esconder-se de Deus. O medo, a fé faz o homem aproximar-se de Deus para pedir-lhe perdão. Por isso que 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que eu vejo nesse versículo de Provérbios 28:13, 1 João 1:9? É o seguinte, já há muito tempo a Bíblia fala de delação premiada. Delação premiada, né? Então, eu tenho um amigo que ele diz que o professor de direito dele na turma ensinava, quando você cometer um crime, negue sempre. E a turma diz, que é isso, professor? Que é isso? Negue sempre. Mas por quê, professor? Porque quando você nega, você provoca dúvida nos jurados e aí você pode ser beneficiado. Olha só. Mas a Bíblia diz o contrário, delação premiada. O que encobre os seus pecados nunca será feliz, mas aquele que os confesse e deixa alcançará perdão de Deus. Isso é a verdadeira delação premiada. Deus chama o homem para apresentar os seus pecados e, mediante a fé em Cristo Jesus, receber o perdão e a justificação. Deus abençoe a sua vida. Se você cometeu algo, você sabe, cometeu, vá a Deus. Não procure esconder de Deus, porque você sabe que não dá para esconder, né? Mas peça perdão a Deus. Você nunca fez isso? Entregue a Cristo o seu coração. Confessa a Ele o que você fez, ou o que você não fez e deveria ter feito, e peça perdão ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Dê uma curtida aí, compartilhe, deixe pergunta, comentário aí, comente se você concorda com isso, não concorda, né? Então, até o próximo encontro, se Deus assim permitir.